inteiramente a Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Paz em Cristo Jesus para cada um de nós. Porque Deus, Ele teve misericórdia de cada um de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no 3,16 do Velho Testamento, que é o livro de Jonas. O livro de Jonas mostra o amor de Deus por um povo rebelde, por um povo sanguinário, um povo que o próprio profeta colocou no seu coração que aquele povo ele não merecia de maneira nenhuma ser salvo e nem tem a misericórdia de Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Jonas. Ele vai falar, esse Jonas ele sabia da maldade do povo de Nínive. Esses homens aqui foi que ensinaram praticamente sobre crucificar as pessoas. Os romanos aprenderam deles. E eles eram cheios de si. E o pecado deles estava chegando diante de Deus. E Deus, Ele levanta esse profeta para falar para essa grande cidade que se chamava Nínive. E aí, esse profeta, ele é bem parecido com cada um de nós. Esse profeta, ele não obedeceu de maneira nenhuma, porque ele tinha no coração que aquele povo não merecia a salvação. E o que ele fez? Ele tentou, de toda maneira, se esconder de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai maravilhoso, Santo, Santo é teu nome. Sabemos, Pai, através de salmos, como já está escrito, que cada um de nós não podemos fugir da tua presença. Se vamos à profunda escuridão, aquela escuridão vai ser luz diante de ti. E nos ajuda, meu Deus, a aprender com esse homem que se diz o teu profeta, uma pessoa rancorosa, mas assim o Senhor trabalhou na vida dele. Vem, Pai, trabalhar na minha vida, vem trabalhar, Pai, na vida da tua igreja. Se for possível, Deus, nos ressuscita de novo. E assim, Pai, coloca no canto que tu realmente quer que a gente faça. E é em Cristo Jesus que eu te oro, que eu te peço, por cada um de nós. Amém. Capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarso, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarso, pagou
embarcou nele, para ir ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, a cada um ao seu Deus, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e, se deitando, dormia profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que te passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, e talvez assim esse Deus se livre de nós, para que não perecemos. Versículo 7. E dizia uns aos outros: vindes, lancemos a sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveu este mal. E lançar a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nós sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? De onde é o teu povo? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu, o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: é isto que fizeste? Pois sabia que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11. E disseram-lhe: o que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me, lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, rogamos que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós o sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te provei. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar das suas fúrias. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram voto, e deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então a gente vê aqui que quem é realmente a estrela desse livro é Jonas, é o grande peixe, a grande estrela desse livro
é o nosso Pai, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. É interessante que Jonas, Deus, como falava nos outros profetas, veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela chegou a cada um de nós. Nós somos os Jonas desse século, porque a palavra de Deus chegou a cada um de nós. Nós vamos ver isso em 3 evangelhos, onde diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê nas suas palavras serão batizados. Quem, porém, não crê nas suas palavras vão ser condenados. A palavra veio a nós com esse mandamento. Em outro livro, diz o seguinte, em Mateus capítulo 28, 18 ao 20: faça discípulos de toda nação, batizando essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar e a guardar agora tudo que eu tenho ordenado. E eis que eu estou convosco até a consumação do Senhor. Então, a palavra do Senhor também chegou a cada um de nós. É interessante que Jonas sabia quem era o Nínive. Era pessoa sanguinária. Era pessoa que engolia as nações. Eles empalavam as pessoas. Eles colocavam no orifício final do homem e saía pela boca, saía pelo ombro. Eram pessoas má, totalmente má. E a malícia dele chegou diante de Deus. Hoje, quem são os nossos ninivitas? Se você assistir uma televisão, você vai ver quem é realmente os nossos ninivitas. E o clamor, o mal deles, está chegando ao céu. E precisamos, irmãos, estar pronto a fazer a vontade de Deus. Versículo 1 do capítulo 1. Veio a minha palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizer: dispõe e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Vai, se dispõe, sai da tua parentela, sai do teu aconchego, vai e fala para eles o que eu tenho contra eles. É interessante que esse profeta, ele faz isso. Ele faz isso. Mas ele faz porque Deus pega ele, como ele querendo fugir da presença de Deus, e cada um de nós não podemos de maneira nenhuma fugir da presença de Deus. Ele pega um navio de carga, e lá ele paga a passagem, e o que ele faz?
Quando a pessoa está fugindo, dia após dia, da presença de Deus, a gente vai para um canto que a gente procura o quê? Sossego, tranquilidade. E ele foi para esse canto. Ele desceu até o porão, se escondeu lá e dormiu profundamente. E quando ele dormiu profundamente, quando você, eu, dormimos profundamente, sabe o que acontece? Vem problema para o povo pagão. Vem problema para os nossos indivíduos deste mundo. A gente não pode mais ficar calado de maneira nenhuma. A gente tem que falar, porque devemos tirar o sangue dele da nossa vida. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas, olha só o mas para fugir da presença do Senhor. Ele foi para Tarso, tendo descido a Jope, achou um navio para ir a Tarso, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir ele para Tarso, para longe da presença de Deus. Para longe da presença. Então, esse profeta tinha um mandamento para ele. E ele descumpriu esse mandamento. Mas como eu falei, ele descumpriu o mandamento, porque tinha no coração que aquele povo não merecia a salvação. Mas Deus vai ensinar para ele que todo mundo merece a salvação. E se você for ver, essa é a primeira conversão do povo que não tinha aliança com Deus. Você vai ver que esse povo ele não tinha nenhuma aliança com Deus. Ele não era da tribo de Israel. Deus era o Deus de Israel. Mas ele estava mostrando para Jonas que ele também era Deus do povo pagão. E se esse povo pagão não voltasse para os caminhos do Senhor, ele ia acabar com aquela cidade. E o povo pagão, ele necessita de você, ele necessita de mim nessa caminhada. Estamos aqui no Barroso, fomos engolidos pela baleia, que às vezes a gente vê a baleia como um problema. E a baleia não foi um problema, a baleia foi uma bênção para Jonas. Porque, segundo o texto, o mar estava tempestuoso, agitado. Os marinheiros, que são marinheiros daquele tempo, eram homens que realmente sabiam o que era o mar. Mas eles viram aquelas ondas fora do mundo e ficaram com medo. E chegaram a Jonas e conversaram com Jonas. O capitão desce lá e vê Jonas dormindo. Segundo o pensamento de Jonas, eu vou a 100 km
Mas essa é o 3,16 de João. Que Deus estava querendo ensinar a Jonas. Deus amou o mundo de tal maneira que possuiu o Filho. Jesus, mais tarde, ele vai falar desse sinal de Jonas. Os gregos pediam conhecimento, os outros pediam milagres. Aí ele diz: um povo rebelde me pede sinal. O único sinal que tem é o de Jonas. E os inibitam vão pregar contra esse povo rebelde, porque eles se converteram. O próprio povo daquele tempo, ele vai pregar contra cada um de nós. A nossa rebeldia diante de Deus. Qual é o nosso navio hoje? Qual é o nosso porão que nós ficamos? Qual é o nosso sonho diante de Deus? Esse homem passou por isso. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o peso delas. Jonas, porém, descia ao porão, espeitado, dormia profundamente. Ele dormia profundamente. A mente dele não acusava, e ele lá tranquilo. E lá em cima, não havia acontecendo muita coisa. O povo pegava a mercadoria e regolaram o mar. Um prejuízo material. Mas esses marinheiros estavam com medo. Com medo. E aí cada um buscou quem? O seu Deus. Homens religiosos, homens que buscaram a ajuda do seu Deus. Aí, o que acontece? O mestre lá, o capitão, ele chegou e ele desceu até aonde Jonas estava e perguntou: o que passa contigo? Versículo 6. O que passa contigo? Agarrado no fundo, levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez esse Deus se lembre de nós, para não perecermos. O capitão aqui estava procurando um auxílio, e ele coloca aqui o Deus como fosse um Deus qualquer, um Deus minúsculo, que no Novo Testamento, quando tem Deus em minúsculo, é Satanás. É Satanás. Lá em Coríntios capítulo 4, capítulo 3, o Deus desse século. Ele engana para quem conhece o Evangelho. Nós sabemos que esses homens buscaram os seus Deus. E o capitão teve lá. Olha só as perguntas que o capitão faz a Jonas.
e dizia uns aos outros, né? Vamos lançar sorte. Só que a sorte caiu sobre quem? Sobre a pessoa de Jonas. Mas os próprios marinheiros ficaram com medo de lançar Jonas ao mar. Era um costume do povo, naquela época, sempre lançar sorte. E Deus aceitou que aqueles homens fizessem isso, para cair a sorte sobre Jonas. Jonas, Deus estava trabalhando. Aí, a pergunta que ele vai fazer: então, declara-nos, fala realmente quem tu é. Então disseram: declara agora, por causa de quem sobre nós veio este mal, que a ocupação é tua, o que tu faz na tua vida? E ele nada, calado. Que ocupação é tua? De onde é que tu vem? Qual a cidade que tu mora? Qual a tua terra? Essas perguntas. E Jonas calado. E de onde tu vem? Aí ele vai começar a responder. Ele disse, respondeu: eu sou hebreu e temo a quem? Temo o Senhor. Mentira. Ele estava temendo o Senhor. Eu temo o Senhor. Tinha no coração dele que Deus, ele tinha que acabar com aquele povo. Ele temia o Senhor, mas estava desobedecendo na cara dura o Senhor. E ele diz aqui para eles que temia ao Senhor. Mas aí ele vai mostrar quem é esse Senhor. E esses marinheiros, o que esses marinheiros fazem? Faz sacrifício ao Deus verdadeiro. A gente já começa a ver que Deus convertendo os marinheiros para si. Esses homens começam a fazer sacrifício a Deus. E oram a Deus, sendo o Senhor, não deixe que a gente morra. Nós vamos pegar esse homem, vamos jogar ao mar, nós vamos matar esse teu profeta. Mas tem misericórdia de nós, não nos mata. A gente vai ver isso no decorrer da leitura. E o que acontece? Esses homens, eles se convertem, eles se entregam. Vamos ver. E eles responderam: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Uma triunidade. Deus fez o céu, fez o mar. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Ele começou a pregar. Então, onde tu é? O que tu faz? E ele disse: eu sou crente. Eu acredito em Cristo Jesus. Cristo Jesus, como falou o irmão Cícero, ele estava no princípio de Deus, criando todas as coisas. E ele habitou no nosso meio. Habitou em cada um de nós.
Aí, versículo 11, o que dissemos? O que faremos para que o mar acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me. Caiu na real. No caso dele, no caso de nós, o povo perece, o povo morre. Mas ele disse, respondeu: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vós sobreveio grande tempestade. Sobre ele estava vindo aquilo. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam. O que esses homens faziam? Esses homens remavam, esforçando-te para alcançar a terra. Mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. A gente vê aqui que eles queriam não lançar Jonas ao mar. E Jonas disse: me lança ao mar que fica tudo calmo. E eles procuraram outro meio. Mas vamos ver aqui no 14 a oração desse povo. Então clamaram ao Senhor do céu, o Criador do céu, o Criador da terra e o Criador do mar. Então clamaram e disseram: ah, Senhor, rogamos que não perecemos por causa da vida deste mundo. E não faça cair sobre nós o sangue quanto a nós, inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como proveu. Deus, Ele faz na nossa vida como Ele quer. E o que Ele quer da nossa vida? Uma vida de obediência, uma vida que a gente esteja realmente sendo essas pessoas que está vendo o povo morrer e nós estamos no porão, estamos deitados, estamos confortáveis, enquanto em cima, no mundo espiritual, as coisas estão totalmente desordenadas. Quando nós abrimos a nossa boca, o que acontece? O mundo espiritual, ele vem contra nós. Ele vem contra nós. Para que aquelas pessoas não ouçam a palavra. Não se entreguem a Deus. E aonde nós precisamos realmente ser igreja de oração. Ser igreja que realmente tira um momento e pensa em cada um. Pensa no irmão Léo, pensa no irmão Cício, pensa no irmão Chileno, nessas pessoas, irmão, que estão querendo trabalhar o Senhor. Porque vem coisas, irmão, para nos tirar da caminhada. Mas, como diz o texto, que aqueles homens sabiam que o Senhor sempre provê. Ele se converte. Aqueles homens se convertem a Deus. E sabem que tudo que Deus fez era prover
seja bem-vindo, meu filho, entre no reino. Ou pode dizer, por que tu não me deu o que eu te dei? Por que tu não colocou na mão dos banqueiros? Eu te dei um dom e tu não fez nada. Amarra esse infiel e rebola nas trevas. Deus provém, irmão, o bem ou o mal. Mas Deus, ele não é mal. Mas ele vai usar a sua palavra. Por quê? Porque eu não cumpri o que ele realmente estabeleceu. Eu tenho que cumprir. Estou sendo rebelde. Esse homem se rebelou contra Deus. O que ele nos ensina aqui? Que Deus nos ensina. Deus nos ensina. Vamos continuar. Levantaram as ondas e o lançaram ao mar. Levantaram os ondas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua ira. O que aconteceu com os homens? Eles temeram, pois este ano, em extremo, ao Senhor. Ofereceram-lhe sacrifício ao Senhor. Esses homens temeram e ofereceram sacrifício ao Senhor. E fizeram um voto. Eu vou seguir esse Deus. Eu vou viver a glória de Deus. E deparou o Senhor um grande peixe. Deus preparou esse peixe para tragar as ondas. E esse Jonas, por 3 dias e 3 noites, no vento. O que aconteceu? Deus é o Deus de misericórdia. No capítulo 2, na sua casa, você vai ler. No capítulo 3 também você vai ler. Eu já tomei o tempo de vocês. E no capítulo 4, você vai ler. Olha a mensagem desse profeta. Capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda em 40 dias os ninivitas será sobrevestido. A pregação dele, 3 palavras. O que aconteceu? Do rei, o povo ele começou a ouvir essa mensagem. E o povo começou a se arrepender. E o rei chegou aos ouvidos do rei. E o rei bateu um decreto e disse: olha, todo mundo se veste de pano de saco. Até os animais, jumento, cachorro, tudo. E vamos se arrepender. E houve, parece que foram 13.000 almas. 13.000 pessoas foram salvas. Que não era da linhagem de Deus. Mas Deus é Deus. Os cristãos e Deus. E Ele não quer que nem um pagão morra.
E Judas, depois de 3 dias, 3 dias ele fica pregando na cidade, andando e falando: olha, se não se arrepender, Deus vai converter essa cidade, vai destruir. Aí o que acontece? O povo todo se arrepende. E Jonas fica irado. Aí o 3,16 do Velho Testamento vai aparecer aqui, versículo 11 do capítulo 4. Jonas sabia que Deus tem compaixão, mas ele vai ter compaixão daqueles que a palavra vai chegar a ele. Eles vão se arrepender e vão se converter ao Senhor da glória, no caso de cada um de você. Aquela sua irmã que você não gosta, você precisa saber que Deus é o Deus dela e mostrar para ela adorar Cristo Jesus da maneira certa. Algo que Deus vai conversar com Judas. E é interessante que Deus ele faz essa pergunta e não tem resposta. Porque Jonas, ele caiu no real. Ele viu quem é o nosso Deus. Versículo 11. Deus dizendo: E não é ele de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o bem, entre a mão direita e a mão esquerda, e também dos animais. Eu acredito que essas 120 mil pessoas que Deus salvou não era totalmente aqueles homens pecadores, mas esses homens se arrependeram. Mas as pessoas que não sabiam sobre a mão direita e a mão esquerda, essas pessoas, 120 tinha não. E além disso, os animais. Deus tem misericórdia até dos animais. E possamos estar olhando para a nossa vida. Porque nós recebemos um encargo. Nós recebemos uma missão. O navio aqui é o mundo. Não deixe Deus fazer com você o que Ele fez com Jonas. Porque Ele já fez isso com Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Devemos, irmão, estar se preparando para se programar, a falar que existe o céu, existe o inferno. Não só para os ímpios, mas também para aqueles que Jesus vai dizer: Senhor, eu fiz isso. Não conheço vocês. Se a gente não ofertar, como o irmão falou, o livre coração, a gente está fazendo errado. Deus, Ele não precisa de você, mas nós realmente precisamos de Deus. Amém? Obrigado, irmão, pela mensagem. Irmãos,
quarta-feira aqui o nosso estudo doutrinário. Estamos aí estudando sobre Abraão. Todos estão convidados a participar desse momento. Vai ter uma alteraçãozinha na escala, né? Sobre o. Vai ter um grupo familiar lá na casa do irmão Fabiano, até o Jota falou no grupo. Um grupo familiar e o evangelismo lá, né? Nesse mês. Vou lá para a codificação. Todos possam estar convidados também a participar desse momento. Nós possamos falar uns pelos outros e Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus. É que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ser conosco, nos dá força e nos anima, para que nós possamos permanecer nos caminhos e também fazer a tua vontade. Vontade essa, Pai, que é estar levando a tua palavra para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Que o Senhor possa estar nos ensinando a viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aqui eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, do jeito que o Senhor nos trouxe para até aqui, nos leva, Pai, em paz até nossas casas, em segurança, nos livra, Pai, do acidente, de todo mal, que nós possamos chegar bem em nossas casas. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, se for da tua vontade, nos dá uma boa semana, entregamos os dias que estão por vir em tuas mãos, que tudo possa acontecer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E é em nome de Jesus que eu te oro, te agradeço, amém e amém. Louvado seja, Senhor.